Eu sou produto de toda uma resistência que a sociedade civil desse país fez há quase 30 anos de ditadura militar. E acho que eu faço questão de lembrar disso porque é uma experiência que vocês não conheceram, que foi uma experiência dramática, traumática para esse país, que as sequelas desse tempo estão aí, e para piorar, nós corremos riscos de reviver dimensões desse tempo tenebroso que foi os anos de chumbo da ditadura. E tem uma expressão que uma feminista cunhou uma vez, é que quem nasceu com luz elétrica não tem medo de escuridão, né? E vocês nasceram com a luz elétrica, então não exatamente vocês, mas muitos da geração de vocês não temem suficientemente uma ditadura militar. Muitos da geração de vocês não se aterrorizam com a ideia de que esse tipo de poder possa voltar. E pior, muitos da geração de vocês desejam, supõem, que ali está a solução para as dificuldades que nós enfrentamos nesse país. E nada pode ser pior para o país, para a juventude desse país, especialmente para a juventude negra, se forças com esse tipo de consciência retornarem ao domínio, não é, da política nacional. Então, eu já trago aqui de imediato um dos pavores que me assolam nesse momento, que é a possibilidade de representantes dessas visões autoritárias, reacionárias e fascistas, não é, que estão hoje representando com largo amparo social, e disputando corações e mentes nessa sociedade, quer dizer, aterroriza só o fato de poder existir nesse momento isso como uma possibilidade e, mais ainda, isso poder se tornar uma realidade. Então, isso é um pouco dos desafios digamos, dos desafios muito dramáticos e de uma autocrítica necessária, talvez, da minha geração, de pensar o legado que a gente está deixando para vocês. Então, eu tenho que voltar e dizer, bom, essa geração, a minha geração, eu tenho 68 anos, então estou indo para os 70 anos, e essa geração foi uma geração, a geração de movimento negro ao qual eu pertenço, é a geração que foi forjada e influenciada grandemente pelas lutas do movimento de direitos civis norte-americano, dos afro-americanos, liderado por Martin Luther King. Nós fomos influenciados pelo pensamento de Malcolm X, nós fomos influenciados pelo pensamento e pela ação política dos Panteras Negras, nós fomos grandemente influenciados e, mesmo à distância, participamos, tanto quanto foi possível, ainda que só torcendo, em alguns casos, mas dos processos de emancipação das colônias africanas do jugo colonial. Então, nós acompanhamos com muito fervor, com muita esperança, o processo de libertação de Angola, o processo de libertação da Guiné-Bissau, o processo de libertação de Moçambique, e fomos partícipes na diáspora das lutas contra o apartheid da África do Sul. Então, todo esse patrimônio libertário, esse patrimônio emancipatório forjou a minha geração de militantes. E no Brasil, nós temos, para mim, há duas referências essenciais que são expressão desse tempo e desse compromisso, não apenas com o combate ao racismo aqui no Brasil, mas
com compromisso diaspórico, não é? Que todos os afrodescendentes do mundo têm, e a expressão disso no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, Abdias do Nascimento, o maior pan-africanista que nós temos, que eu espero que vocês leiam, já leram ou lerão, porque muito de tudo o que toda a agenda de movimento negro que nós, em torno da qual nós nos organizamos e continuamos a lutar, foi estabelecida por ele há 60, 70 anos atrás, algo assim. Basta dizer que ele tem um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro. Ele morreu com quase 100 anos e esse livro é do final da década de 60, década de 70. Então, isso é um desafio persistente e permanente que já, desde Abdias, o primeiro a posicionar o que acontece conosco, tipo o que a violência racial faz conosco, e dar a isso o nome certo, foi Abdias do Nascimento, que tem um livro célebre para nós que se chama Genocídio do Negro Brasileiro. E outra pessoa que foi, para a minha formação, essencial, a quem eu devo muito do que sou, se chama Lélia Gonzalez, uma feminista negra aqui, que floresceu politicamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, e uma mulher negra, uma inspiração para as mulheres da minha geração, e que iniciou o debate sobre a mulher negra na sociedade brasileira e instituiu, digamos, as bases daquilo que hoje nós chamamos de feminismo negro. Então, ofereço a vocês dois personagens emblemáticos, essenciais para compreender a nossa trajetória e os esforços que diferentes gerações vêm fazendo no sentido de conquistar a tão sonhada e sempre longínqua igualdade de direitos e oportunidades nessa sociedade. Então, esse pano de fundo, né, então, eu sou uma das fundadoras de uma organização que nasce no bojo das lutas pela redemocratização do Brasil. Esse ano completa 30 anos também aquela que nós chamamos de Constituição Cidadã, que representou um momento emblemático e da maior importância dentro desse processo de democratização que veio na necessidade de enfrentamento e combate da ditadura militar. E essa democratização, e esse esforço essa luta por redemocratização, ela fez aflorar toda essa sociedade civil que estava sufocada, mas não inerte, né? E que estava, como eu estou dizendo para vocês, se constituindo, construindo os seus discursos, os seus argumentos, e isso diz respeito ao movimento negro, ao movimento feminista. Então, o processo constituinte, que é aquele que vai desembocar na Constituição Cidadã, foi um momento histórico da sociedade brasileira em que todos os movimentos sociais que estavam emergindo ou que estavam sufocados puderam se manifestar e batalhar para que a Constituição expressasse, a nova Constituição viesse a expressar os anseios fundamentais nessa luta. A questão mais emblemática para nós, enquanto movimento negro, enquanto movimento social, foi que nós conseguimos, na Constituição de 88, pela primeira vez, criminalizar o racismo na sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, até então, o racismo
era tipificado como contravenção penal, baseado numa lei que era de autoria do então, não sei, foi tudo, né, o Afonso Arinos. Ele foi, sei lá, do Afonso Arinos, acho que era senador, deputado. E essa lei, o máximo de reparação pelas atitudes de racismo que a gente, na pesquisa sobre os efeitos da lei que a gente conseguiu identificar, era que centavos, as pessoas pagavam centavos pelo enquadramento nessa lei. Então, não era contravenção penal, não era crime. Então, digamos, a principal vitória que nós, enquanto movimento negro, vamos ter na Constituição de 88 é aquele inciso incrível, inacreditável, que diz que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Vocês vão me dizer, mas ninguém está preso por causa do racismo. Sim, mas sem aquilo, nós nem poderíamos tentar a criminalização das práticas discriminatórias.